Voltamos. Vou passar a palavra aqui pro Matheus e pro Alexandre. Fiquem à vontade. Pessoal, boa noite. Meu nome é Alexandre, trabalho na DIT. Sou Matheus, trabalho em circos. Sou Matheus. Matheus. E aí é o seguinte, a gente fez um trabalho recente, né, em parceria a DIT e Circos, né, eu fui coordenador, né, do trabalho, eu ajudei a coordenar e fiz o deploy do mashup no final do projeto. E casou. E casei. E fiz a ligação. E aí a gente vai apresentar para vocês hoje o que foi o projeto, como que a gente fez, quais eram as demandas do cliente, por que foi um mashup e não um painel convencional de clique. E aí cada um o seu quadrado aqui, né? Eu trabalhei com a parte do clique, 100% clique, né? Deploy, a base de dados do cliente já tinha toda pronta, e o Matheus trabalhou com a parte de web, né? É até interessante a palestra da Priscila ter vindo primeiro, porque ela traz uma informação que eu vou apresentar mais para frente, e que é essa questão do Self-Service BI e do Analytics, né? A análise guiada, né? Que é aquela que a maior parte dos usuários estão habituados a fazer, onde o painel já está disponível com a informação pronta para o consumo. Então, vou mostrar para vocês uma alternativa no ClickSense para o painel, né, ficar guiado como se fosse um ClickView e com maior maleabilidade de layout, porque com HTML e CSS você faz o que você quiser, né, e JavaScript. Né? Então, eu vou começar mostrando para vocês um briefing aí do que a gente, por exemplo, fez no trabalho. Ele é bem resumido, tá? Porque é bem simples a ideia, não tem muito de dialogar sobre. Vou só abrir aqui. Né? Primeiro eu vou apresentar uma coisa aqui interessante. Ó. Não sei se todo mundo trabalha com clique aqui, todo mundo conhece a ferramenta, né? Então, esse aqui é o hub do ClickSense na versão desktop. A gente vai começar por aqui, depois eu vou fazer o deploy dele no Enterprise. O ambiente que eu tenho aqui é o seguinte, é uma VM, né, com o ClickSense, né, com o servidor ClickSense, e eu tenho uma máquina, eu vou acessar a minha máquina, eu vou acessar o servidor, né? Então a ideia é montar um mashup na sua máquina, que seria a minha máquina aqui, ele vai fazer alguns ajustes no mashup, vai entrar alguma coisa de código. Depois a gente vai fazer o deploy no Enterprise e vamos acessar o mashup de novo na minha máquina para poder montar o painel que o usuário vai consumir. Tá? Vocês podem parar a qualquer momento, qualquer dúvida. Tá, ok? Então aqui, ó, você começa pelo seu hub, você instala o desktop, é de graça. Aí você vem cá e vai no Dev Hub. Tá dando para ver aí, né? Aí ele abre uma página que muitos aí devem conhecer já, provavelmente. Que é essa página aqui, tá certo? Ela tem várias possibilidades, inclusive o ClickView Converter, que a Priscila mencionou aqui na palestra anterior, ele está aqui, né, onde a gente usa para fazer a conversão de ClickView. Tá? Tem várias outras possibilidades aqui, dentre elas o mashup, você pode fazer o widget, você pode fazer extensão, você pode fazer o que você quiser aqui nesse ambiente. Né? Então aqui a gente vai começar fazendo um mashup nele, como se fosse o desenvolvimento inicial, só que óbvio não vai ser, porque a gente já tem isso tudo bem desenvolvido aqui. E aí ele vai só fazer pequenas alterações. Tá? Então, create new mashup. E aí o que acontece? Durante o processo ele desenvolveu isso tudo via HTML e CSS, tá aí os códigos. Tá? Aqui é a casca deles, né? Porque tem muito mais código além disso aí. Tá? E criou e colocamos uma pasta de extensões dentro do desktop aqui para poder ter acesso e criar tem uma série de arquivos que são criados juntos, a gente não vai entrar tanto em detalhe, porque o objetivo mesmo é mostrar o resultado final disso, né? Mas existem vários outros arquivos que são criados nesse processo para poder compor o template que está aqui, ó. Que é esse aqui, ó, y click bh mashup template. Então assim, tem vários arquivos que compuseram isso aqui para poder chegar onde está, e ele vai criar. Ele vai continuar fazendo operações e como se fosse terminando o mashup para poder apresentar ao cliente.
E eu vou começar a criar um aqui agora. Vou colocar o, como eu falo, 011, vou colocar o 012. Poderia colocar qualquer nome que quisesse aqui, né? Pronto, aí eu vou dar um view aqui, para a gente poder expandir. Aí tá aí, ó. Isso aqui já é o Meshup. Já é a cara do Meshup, é como a coisa começa. O que o Meshup é? O Meshup é mistura, né? A tradução literal disso. É você misturando os objetos da Qlik, que são criados na Qlik, que são absorvidos, né? Que são criados através da massa de dados que o Qlik carrega, e misturado com HTML, CSS, JavaScript. É isso que é o Meshup, né? E aí a gente fez uma página HTML que está dentro do Meshup, tá certo? Para poder fazer a apresentação, né? Eu, Matheus, e quem somos, né? Eu sou biólogo, né? Mas fui aluno da Priscila na ciência da computação, tá certo? Formei em 2011 na UFMG em biologia. Depois eu comecei a atuar com a Cris, fiz um curso com o Pablo Lab, com a Cris em 2016 de Qlik. Gostei da ferramenta, gostei bastante, né? Sempre quis voltar desde quando comecei a estudar ciência da computação. E aí o Cris me fez um convite e estamos trabalhando junto até então e temos dado certo aí nos nossos projetos aqui, né? Eu vou passar para o Matheus. Então, pessoal, eu não sou biólogo, tá? Sou mexicano mesmo. Eu trabalho com desenvolvimento web desde 2014 e recentemente a gente teve a oportunidade de trabalhar junto aí nesse projeto, na criação desse mashup. Aqui a gente colocou algumas informações só para exemplificar mesmo, né? Aqui é tudo HTML, então a gente utilizou aqui o ambiente da plataforma do Qlik para fazer esse desenvolvimento. A Circus, eu fundei a Circus em 2018, só para falar um pouquinho sobre a Circus. A gente mexe com desenvolvimento web em geral, projetos sob demanda, então a gente surgiu essa oportunidade aí de pegar esse conhecimento novo aí em parceria com a DIT. Aqui agora eu vou fazer isso aqui já é uma visualização do Mashup mesmo. Eu vou fazer uma modificação aqui, a gente vai entrar agora numa parte aqui onde é uma navegação dele. Eu vou fazer uma modificação no código. Só, se você passar, Matheus, tem só um detalhe. Antes da gente entrar no Meshup mesmo, só para exemplificar o histórico, o que acontece? Ó? Por que o projeto aconteceu? Porque o cliente... O cliente, ele demandava... eu não vou falar aqui o cliente, porque a gente não tem autorização do cliente para falar sobre ele, mas o cliente demandava aí um funcionamento diferente do Qlik Ciência. Essa foi a primeira reclamação dele, que os usuários, eram usuários do nível de diretoria, queriam ver painéis mobile e que não tivessem a funcionalidade do Qlik Ciência tem de navegação. Queriam uma navegação mais simplificada, uma navegação diferente daquela que eles estavam acostumados a utilizar, né? E aí essa foi uma demanda que surgiu lá, né? Obviamente ele ser uso exclusivo para mobile, mas apesar de ser uso exclusivo para mobile, ele funciona perfeitamente sem ser mobile, né? Porque por causa das características responsivas do Qlik Ciência. E outra coisa que acontece também é que o usuário não está pronto para o self-service nesse momento. Ele está querendo uma análise guiada. Tendo essa característica de análise guiada, né? Querendo usufruir dessa característica de análise guiada, a gente montou então o Meshup para poder atender essa situação, né? Então a Circus foi quem desenvolveu todo o HTML e CSS e a DIT fez o deploy da aplicação no final. Então ele vai dar um play aí, ó, e aí vai mostrar para vocês o espaço onde deveriam compor os objetos da Qlik, que ainda não estão compostos aqui, né? Nós vamos compor juntos aqui, vou mostrar para vocês como que integra essa situação toda aí, né? E aí tem algumas poréns aqui, por exemplo, tá vermelho, o X, né? Na hora que tem esse banking perdido aqui no meio, né? Fica vermelho ali também. Isso não é interessante, a gente quer mudar essa cara. Isso ele construiu, tá, gente? Tudo isso aí foi construído pelo Matheus aqui para a gente poder fazer essa apresentação. Mostra o help lá para eles também. Tem o help também, a gente quer mudar o título do help, né, etc. Então agora, como é que faz para mudar isso, né? Ele vai acessar alguns arquivos do Meshup, que nada mais é do que um HTML, tá certo? E vai alterar as partes específicas que são necessárias a isso aí. Primeiro, para mudar o vermelho, que já deixou comentado ali, mudou para o verde. São
são vários pontos, né, de mudança no código para poder fazer essa alteração. Quem trabalha com... A ideia é a seguinte, quem trabalha com desenvolvimento web sai na frente nisso aqui, porque nada mais é do que fazer um site. Se você faz site, você faz isso aqui, entendeu? Se você sabe trabalhar com Bootstrap, sabe trabalhar com qualquer tecnologia web, você consegue desenvolver o Meshap. Essa é a grande verdade em relação ao Meshap, né? E aí a única peculiaridade desse processo é que você tem que saber fazer modelagem, essas coisas para poder integrar o clique, né? É o único diferencial, o complemento é aprender a fazer modelagem para isso, né? Vou ter que criar um Meshap novo, né? Quando se faz Meshap, o que acontece na sua tela é exatamente isso. Você viu aí vários Meshaps, um atrás do outro, até você chegar onde você precisa. Exatamente. Então, por exemplo, essa alteração que eu fiz no template Py. Essa alteração ela não é refletida diretamente nesse template que o Alexandre criou, esse 0.02 HTML aqui. Então, essa alteração ela é no template Py. Então, se eu fiz aquela alteração lá, tenho que criar um novo template, utilizando a chave que eu já criei, para refletir essa alteração. Essa palestra tem uma característica um pouquinho mais técnica, né, comparado com a da Priscila, né, ela foi uma exposição, a gente está fazendo uma misturada em um dispositivo com técnico. Né. Por exemplo, aqui foi o título, né, que a gente alterou, questão de algumas cores aqui. Vocês reparem que a pouca alteração que ele fez, né, só tirar aquele vermelho já melhora bastante. Então, assim, uma das coisas que a gente tem visto, né, fazendo Meshap, é que é muito importante você entender de design, né? Você não pode simplesmente fazer um HTML antigo, igual aqueles da Coca-Cola, logo que foi um dos primeiros sites que saíram, eu só tinha texto, informação jogada na tela, né? Você tem que convencer o usuário de querer usar isso. Essa é a questão da análise guiada, né? Se você faz uma análise guiada fraca, o usuário vai olhar aqui, não vai querer, vai ficar desanimado de usar o painel. E a ideia é exatamente essa. E com isso a gente melhora um pouco a usabilidade, fica mais parecido com o que está todo mundo acostumado. Abas que aparecem laterais, quando o cara vai fazer filtragem, né? Tem aba de filtro lateral ali, ó, essa aba aí, ó, que ele expandiu, nós vamos colocar um filtro aí para o usuário expandir e poder fazer a seleção ali da tela. Agora vamos fazer o deploy do Meshap, como vamos supor, agora ele acabou o Meshap dele, tá certo? Terminou, vamos fazer o deploy no ambiente Enterprise. Essa seria a ideia. Então aqui, ó, eu tenho um ambiente QuickSense, né, do QuickSense Server, né? E é o seguinte, é simples fazer o deploy, não tem nada demais. Tem algumas características, algumas condições que tem que seguir, né? Por exemplo, existe um arquivo, né, que é o web folder. Esse arquivo tem que compor o endereço de todos. Esse arquivo tem que compor o endereço de todos os elementos que estão compondo o seu Meshap, seus JS, CSS, HTML. E a gente não sabia isso logo de início, né? Assim, sabíamos que precisava do web folder, mas não sabia que poderia compor todo o arquivo, o caminho do arquivo, então colocar em subpastas. Então, a estrutura que a gente montou foi numa pasta raiz mesmo. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Eu já importei aqui para dentro do servidor os arquivos, né, que eu vou usar, tá certo? Então aqui, ó, essa estrutura, tá vendo? Você poderia colocar subpastas, contanto que você pegasse esse arquivo aqui, todos os elementos que vão para o Meshap estão inscritos aqui. Então, contanto que você colocasse as referências adequadas aqui, carregaria sem problemas aí no seu Meshap. Tá certo?
Esse aqui está antigo, eu vou pegar o que o Matheus acabou de fazer. Quando você cria um novo template ali, todos aqueles arquivos que o Alexandre mostrou, eles são replicados para esse novo template. Então, se você esquecer de diferenciar algum ali, ele não vai para esse template novo. Por exemplo, aquele 013 que a gente criou ali, se a gente não referenciar a página principal, por exemplo, ele vai ser criado sem a página principal. Então, se você esquecer alguma coisa ali de referenciar, esse arquivo não vai ser replicado para o novo template. Aí eu vou transferir o arquivo zipado, tá? Ele pede para mandar o arquivo zipado no import. Aqui agora é o seguinte, eu tenho que entrar dentro de Extensions, que é a pasta onde eu vou fazer, a seção onde eu vou fazer a importação do template. Já tenho aqui, eu vou apagar, tá? Porque a gente fez um teste antes. Vou deletar ele, ok. E vou fazer o import desse novo que eu acabei de trazer. Muito simples, não tem nenhum problema com relação a isso. Aqui não tem nada demais. Pronto. Então, importei o template para consumo dentro do servidor. Então, agora todos os templates que eu vou ter esse template disponível para poder montar o mashup que eu quiser. Aí o que acontece? Eu fiz o deploy numa máquina que é uma VM, tá certo? Aí eu vou conectar essa VM via browser na minha máquina e vou fazer a construção do mashup na minha máquina, como se eu fosse um usuário. Então aqui, ó, vou fechar as páginas todas que eu já abri aqui de mashup. Certo? Vou fechar esse licença aqui desktop, eu não preciso mais dele. Vou abrir de novo o Chrome aqui. E vou acessar a minha máquina aqui. Então ele está abrindo o Hub, né, a página principal que você entra. Então, assim, quando você está numa empresa, no ambiente enterprise, a tela que você vê quando entra no Sense é exatamente essa, que é o Hub do Sense. Aí não tem nenhum QVF, né, disponível. Tem alguns QVFs aí disponíveis, mas ele não é nenhum QVF de empresa, nem nada. É coisa que já vem default do Sense. Alguns o André Lima colocou aqui para nós, mas é particularidade do André, na verdade. Então o que eu preciso entrar aqui? Eu preciso entrar no DevHub, é a mesma coisa que eu fiz lá no desktop. Pronto, então já tem 3 testes, eu vou fazer o 4º teste. Tá aqui o template, ó. Tem vários outros, esses aqui já são default do QuickSense, tá? A gente criou um novo lá, que é o iClick BH Mashup Template. E aí eu crio ele de novo aqui. Ele vai acontecer exatamente a mesma coisa que vocês viram da primeira vez no desktop, não vai mudar nada. A única diferença agora é que nós vamos roubar uns QVFs que estão lá no servidor disponível e vamos começar a montar o Mashup. Eu peço desculpa, mas isso aqui é uma máquina virtual, né? Não chega nem perto, que é um servidor de uma empresa que usa 256 memórias, de memória RAM. Aqui eu tenho dedicado aqui, acho que 6 GB. Né? Então o ambiente com certeza não reflete a mesma funcionalidade, a mesma velocidade, né, que o ambiente empresarial, obviamente. Né? Então aqui, ó, é a mesma coisa. Eu
o mesmo template que eu mostrei para vocês mais cedo, né? E se eu apertar o play aqui, a gente já pode verificar que refletiu as modificações que o Matheus fez no desktop. Aí, reparem aí que já refletiu, não está mais vermelho, né? Os links não tem nada vermelho mais, o help mudou, né? Área de filtro, posso começar a trabalhar aqui e montar meu mashup, tá certo? Então aqui, ó, nessa lateral esquerda aqui em cima, aqui, ele pede para eu selecionar o app. Esse mashup aqui foi desenvolvido por ele, eu consigo carregar vários DVFs, tá certo? Usualmente cria-se um hipercubo para você fazer uma seleção de dimensões e medidas que você quer consumir no mashup. Mas aqui, por necessidade do cliente, a gente permitiu que ele pudesse carregar vários tipos de mashup diferentes aqui dentro do mashup, né? Então são várias bases que podem se acoplar ao mashup. Essa é a definição melhor, no caso. Então o que eu tenho aqui? Esse aqui é default do clique, não é dado de ninguém. Esse Consumer Sales aqui vem sempre pré-instalado com ClickSense, seja no Enterprise ou Desktop. E eu vou consumir os dados dele para montar o mashup para vocês aqui. Reparem aí que eu dei um play, né? Porque aquela primeira página ali ela não tem espaço para inserir objeto nenhum aqui, queria só uma página de apresentação que a gente montou. E aqui a gente vai inserir informações, objetos do ClickSense que vão se misturar com o HTML e CSS. Daí o nome mashup, né? Então, eu vou colocar aqui um gráfico de dispersão. Né? A ideia era fazer um Dart template, né? Onde você tem um dashboard, um analytics e um reporting, mas eu não vou me ater a essa estruturação, não. Eu vou só configurar aqui, colocar alguns elementos para poder serem exibidos aqui, né? E a gente entender como é que funciona o mashup de fato. Aí uma questão aqui significativa, toda vez que você colocar um objeto, pelo fato de eu permitir entrar vários QVFs aqui, ele recarrega o mashup e volta para a página inicial. Aí eu tenho que voltar aqui, play de novo, obviamente o usuário não vai perceber isso. Então aqui tem um objeto da clique imerso aí no ambiente HTML e CSS. Posso colocar quantos aqui? Um punhado, né? Eu vou colocar uns 2 aqui. Aqui eu vou colocar um mapa, todo mundo gosta de mapa, né? Mapa é legal. Aí aparece a cara do bonitão toda vez que vira, né? Forte casamento, né? Então, vou colocar mais um aqui, pronto. Agora apareceu o outro bonitão. Graças a Deus. Então aqui eu tenho na página principal 3 objetos da clique, né? A gente tem um botão aqui de limpar filtro, eu vou mostrar ele funcionando depois. Agora eu vou colocar um filtro na verdade aqui. Vamos ver se tem um filtro. Vou colocar um outro filtro. E agora eu vou dar um view para a gente ver como ficou essa primeira modificação. Tá? Então reparem aí, ó, os objetos são dispersos na tela, tá certo? Três objetos de ClickSense, um gráfico de dispersão, um mapa e um gráfico de linhas. Aqui em cima do filtro, onde se expande, você pode filtrar normalmente, se você desejar, e tem uma funcionalidade de exibir o filtro que você acabou de fazer. Tá ok? Uma coisa interessante aqui é o seguinte, a gente pesquisou de todas as formas, mesmo aqui no mashup, quem trabalha com ClickSense está acostumado com isso, ele não traz o label que você definiu. Quando você coloca, na configuração, você tem 2 coisas a fazer quando você faz um filtro. Você define o filtro, o dado que o filtro vai refletir, e você dá um nome para esse label. Ele não traz o label, ele não traz o nome. Mesmo na API buscando aqui no mashup, isso não foi possível de ser feito. Foi inclusive um problema que a gente teve no Net. Precisa lembrar disso, foi uma necessidade do usuário querer ver um nome que refletisse o dado que ele estava filtrando.
Muitas vezes não é possível, a não ser que você mexa na transformação diretamente e modifique o nome, deixando o nome correto, como ele tem que ser. Tá? Então posso fazer quantos filtros eu achar que eu devo aqui. E ele se aplica aqui no Meshup. Veja aí que selecionou mesmo aí a Jacksonville, deve ser na Flórida, imagino. E esse é o gráfico de linhas aí. Agora, esse gráfico, esse Meshup foi feito para mobile. Então, a ideia é que ficasse otimizado em mobile. Eu não consigo, nesse ambiente nosso aqui, oferecer para vocês acessarem via mobile e conseguir conectar e ver como é que funciona. Mas então, vou colocar um F12 aqui do Google, que funciona muito bem. Ele é prova disso aí. O que está lá no Google se repete exatamente no celular, sem menor perda. Então, é assim que se desenvolve, inclusive, né? Muitas vezes. Você tem um F12 aqui. Eu venho aqui nessa situação aqui. E eu posso configurar o tipo de telefone que eu achar que eu devo. Tá certo? Aqui eles são bem fanboys da Apple, né? Então eles colocam um monte de coisa da Apple aqui. Eu também sou, então eu vou deixar aqui do jeito que está. E aí está o Meshup no mobile. Vejam que não teve muita perda em relação ao que estava sendo exibido no desktop, né? E essa foi o painel que, assim, não nessas cores, obviamente, tudo é adaptado em relação ao produto do cliente, mas foi exatamente isso que foi vendido para o cliente, ele gostou bastante, tem usado, e foi um projeto muito interessante, né? Porque a gente conseguiu aliar essa troca de informação aqui com o Matheus e eu, né? Eu já desenvolvi o web também, eu já tive essa experiência, mas estou bem afastado disso, ele está muito fluente, então ele pegou o fim e ficou legal pra caramba. Ok? Alguma dúvida, pessoal? Você falou que você deixou habilitado para o usuário. Você deixou habilitado para o usuário vários apps ali. Vários apps, isso. Beleza. O que você montou aí agora, você pegou de um app só. Peguei o app só. Você quer que eu mostre um outro app no caso? Não. Porque é o seguinte, até mesmo nossa equipe lá trabalhou num projeto de Meshup que é um painel executivo, que eu pegava componentes de vários QBLs e eu tive que montar uma nova modelagem de dados. Sim, para poder aplicar. trazer toda a informação. Exatamente. Quer dizer, apesar de você liberar todos os apps ali, se o cara selecionar um componente de um app, um componente de outro, e o filtro de um determinado app, aquele filtro não vai ser aplicado no componente Não de vai ser. outro app. Exatamente. Vou deixar bem claro isso para a galera. Exatamente. Não, Com certeza. para você aplicar todos os filtros em todos os componentes, os elementos de mais de um app, você tem que modelar. Tem que modelar, sem dúvida. Isso que ele falou é pertinente, porque no caso do usuário, o que acontece? Esse usuário ele tinha uma segmentação. Ele tinha uma segmentação por assuntos no Meshup. Então o Meshup permitia a absorção de 22 aplicações diferentes. Porque a gente pegou o Meshup e fez várias subseções, várias coisas, ele é mais complexo que esse Meshup. Então, se o usuário tivesse sei lá, na parte de faturamento, ele só filtraria coisa de faturamento ali. Né? Se ele fosse para a parte sei lá, de manufatura, aí ele teria outros fios a serem aplicados e não interferiria essa visão do usuário. Ele continuaria com seus filtros intercambiários, aí ele vai para uma seção da filtragem que ele filtrou no ambiente e assim sucessivamente. Então, por isso que tem essa situação, né? Mas isso que você falou, procede 100%. Isso mesmo. Alexandre, estamos discutindo com o Emerson aqui, qual que será, assim, qual que é a real aplicação para o Meshup, por exemplo? Eu sou um cliente. Qual vai ser a real aplicação para o Meshup no caso de eu construir um painel normal no ClickSense ou fazer um Meshup que, na minha visão, vai demandar até mais, vai ser mais caro no caso? É isso que você está falando interessante, essa pergunta é interessante por causa do seguinte, a gente está vivendo na Unimed agora um problema que é assim, o usuário olha a aplicação do ClickSense e fala com você assim, não quero, não gostei do layout. Isso está uma porcaria, eu investi. Fala assim, não. Fala sim. Eu já ouvi isso
Aí fala assim pra você, não gostei, eu quero investir rios de dinheiro para poder ter um layout bacana e agora você me apresenta isso, a pessoa faz para você. Aí qual que é a solução que você dá? Ah, não, volta pro click view. Entendeu? Volta lá, vai fazer click view. Você não vai fazer isso com o usuário, então o que você faz? Você chega e fala assim, eu tenho uma solução, ela é mais cara um pouco, mas ela vai te atender, você quer? Isso aqui faz. Entendeu? E outra coisa, o ClickSense é uma ferramenta de self-service. Ela não é uma ferramenta de análise guiada. Você não está lá para fazer isso. Se você comprou o ClickSense para essa finalidade, você vai perder funcionalidades da ferramenta. Nesse caso específico aqui, você ganha muito mais com o usuário. Porque você volta a análise guiada para ele e ainda tem potencial para fazer self-service para aqueles que têm condição de fazer. Entendeu? Matheus, é muito comum em desenvolvimento web a gente fazer pequenas modificações e depois ficar dando um reload na página para ver cada modificação aparecendo pouco a pouco, né? Para a gente ter segurança que de fato a gente está fazendo a coisa certa. Pelo menos pelo que eu entendi do que vocês mostraram, do que vocês apresentaram agora, as modificações elas não aparecem no aplicativo, no desenvolvimento que você está fazendo atual. Ele só vai aparecer quando você cria um novo mashup e aí ele herdaria essa modificação. Aí, em especial para fazer esse template usando HTML, CSS, JavaScript, você usou uma outra ferramenta? Tipo, você usou uma outra ferramenta para criar isso primeiro e depois inserir aí, ou você foi fazendo tudo aí mesmo? Então, por exemplo, essa alteração que a gente fez, a gente poderia fazer ela dentro do template que foi criado, do 0012, por exemplo, só que só não ficaria lá. Só que a gente queria que todos os outros herdassem essa alteração, então a gente fez ali. Mas, por exemplo, como é praticamente uma página web, então você pode desenvolver isso, por exemplo, no virtual host, com a sua máquina e depois passar para dentro do Click. Aqui a gente utilizou o Bootstrap, a gente teve que fazer algumas modificações no Bootstrap, porque ele tem conflitos ali com o Click, mas você pode perfeitamente desenvolver template fora, porque é uma página web, é uma landing page, por exemplo. O que a gente tem que se atentar, deixa eu abrir aqui, pode? É isso aqui. Isso aqui, essa ID, por exemplo, aqui, ela é única, essa aqui que define aquele espaço onde o Alexandre jogou. Então isso aqui, a partir do momento, por exemplo, que a gente tem o Help Banking Q vezes ali. Se eu criar outro com essa mesma ID, ele não vai adicionar, ele vai pegar o mesmo que eu já criei. Então é só essa parte aqui que ela tem que ser dentro do... tem que ser tentada para ser feita aqui dentro. De restante você pode desenvolver fora e depois só migrar para cá. E fazer as devidas configurações dos arquivos, né, do caminho dos arquivos CSS, etc. Mas em relação a isso, é tranquilo de fazer fora e depois migrar aqui para dentro. Só se tentar essas coisas, dessa ID, que é onde vai receber o elemento, e de referenciar os arquivos corretamente. Matheus, qual versão do Bootstrap você utilizou? Aqui a gente utilizou 3. O 4 ele deu muito conflito. A gente tentou fazer com o 4, só que ele deu muito conflito. Então aqui a gente fez o 3 e deu conflito aqui foi com a propriedade do float left das colunas do Bootstrap. Quando elas estavam ativas, né, no Bootstrap, os elementos não apareciam. Os gráficos não carregavam, então a gente teve que remover o float das colunas para carregar, mas foi a única propriedade que deu conflito. Não é necessário, né, utilizar o Bootstrap, a gente utilizou porque já é um framework, né, que dá muitas opções. É possível o ClickSense ele só apresentar valores e esses valores você alimentar um template seu em HTML e isso gerar uma visualização? Na verdade é o seguinte, você consegue tirar prints dos valores, né? Você não consegue pegar e conectar o seu ClickSense numa aplicação web que não tem essa conexão. O que dá para fazer, na verdade, eu acho que a versão mais cara possível da Click, que é você usar o Click Core, né? Você monta tudo que você quiser usando o engine da Click, entendeu?
Mas isso que você falou eu desconheço. Eu não sei te dizer se existe uma possibilidade, um viés de fazer isso. A Click oferece muita API aí, ela tem uma API enorme, gigante para você fazer o seu desenvolvimento web, inclusive em detrimento de ter oferecido Click Core. Mas eu não sei se você consegue portar isso para um ambiente web que não tem essa interface, essa conexão com a Click, entendeu? Só um detalhe também que isso, o Machap, ele é pós-modelagem e desenvolvimento do painel. Exato, exato. Ou seja, você tem que ter um componente gráfico lá dentro do ClickSense para trazer para dentro do Machap. Exatamente. É tudo modelado. Na verdade, você pode montar o gráfico usando a biblioteca D3 direto no código HTML. Então você não precisa de ter. Na verdade, você não precisa de ter nem um script rodando no Click. Você pode, dentro do JavaScript, fazer uma conexão com o engine, subir um código, um script de load, tá? Mandar criar um gráfico em tempo real e apresentar esse número. Ou seja, na verdade você não tem nada no Click, apenas a engine e você processa isso. Então assim, tem algumas demos aí, se quiser depois eu mando para... Todo mundo está inscrito no Meetup, eu posso mandar o comunicado lá e mando uns exemplos disso. Mas efetivamente você não precisa de construir antecipadamente. É óbvio que se estiver pronto vai funcionar melhor. Mas Com todas as 7 análises possíveis. sim, claro. Mas comumente falando, essa é a etapa de design final, de entrega. Então, depois que você já construiu a aplicação, inclusive está com o número validado, aí que você vai fazer o design da entrega, né? Porque senão não funciona. E eu queria só completar o que eu acho disso daí, que vantagem que tem, é que você tem outras possibilidades. O Matheus, que desenvolve web, faz um monte de coisas fora apresentar números, certo? Que tal combinar um hipercubo, que é o resultado, com alguma integração, algum formulário? Não ficaria bem legal? Sim, a possibilidade aqui é gigantesca, né? Porque aqui você tem uma liberdade muito grande de desenvolvimento web e fazer essa integração aqui com o PVF, por exemplo. Então, essa integração aqui te dá uma possibilidade enorme, né? Então, a gente pode misturar coisas do web aqui, essa é uma das vantagens, né? Você pode misturar coisas da web aqui, por exemplo, essa sidebar, tem 2 sidebars aqui, por exemplo, então a gente pode misturar muita coisa e fazer essa integração aí com os PVFs. Mais Você perguntas, pode gente? fazer um código JavaScript também, lendo uma URL fora da sua rede também, outro, dentro de um site, fazer, sei lá, Sem dúvida, né? cotação do dólar. Você usando JavaScript, você faz o que você quiser, né? JavaScript é muito poderoso. As possibilidades são... Eu acho que, assim, um futuro bem próximo nosso aí de quem trabalha com Click é ficar muito restrito isso aqui no futuro, eu acho. Os painéis que a gente vê hoje no ClickSense, que a gente tem construído hoje, acredito eu que eles vão ter seu papel na parte do self-service, mas eu acho que no futuro vai ser isso aqui. Eu acho que é bem provável. Opinião minha, né? É isso aí, pessoal. Beleza? Obrigado aí, boa noite.